são os 10 reis do Apocalipse? Os 10 reis do Apocalipse 17 são também 10 chifres, representa a besta do Apocalipse. Qual o simbolismo por trás desses chifres? O que significa o termo chifre? Quem são os 10 reis? Os 10 reis são reis que irão aparecer no futuro, já apareceram, faz parte da besta, não faz parte da besta, enfim. Vamos tentar descobrir tudo isso neste vídeo. Antes de mais nada, se inscreva no canal, aperta no sininho, dê o like no vídeo, compartilhe os vídeos, faça todo o combo, é muito importante, só assim você pode ajudar o meu canal e os demais canais católicos na plataforma do YouTube. O link do meu Apoia-se está aqui na descrição do vídeo, tem o link do PayPal e também do clube de membros do canal. Se você quiser fazer apenas uma doação para o canal, tem o Pix aqui, ó, com o QR Code, mira o celular, faça uma doação e seja feliz. Minhas redes sociais, além do meu canal no YouTube, tem o meu perfil no Facebook, tem a minha página lá no Facebook, tem o meu novo blog, horadomacabeus.com, tem o Twitter e também o Instagram, o link está tudo aqui na descrição do vídeo. Vamos falar da besta do Apocalipse. Essa semana eu irei começar uma série de vídeos a respeito da besta do Apocalipse. Vamos tentar entender primeiramente quem são esses 10 reis, porque há uma divergência entre futuristas, preteristas e a coluna do meio a respeito dos 10 chifres, tá? E os 10 reis. Há um simbolismo por detrás da palavra chifre e também há um simbolismo em cima desses 10 reis. Vamos tentar descobrir agora, deixa eu mudar de cena, tá? Aqui, eu vou apresentar os textos do Apocalipse 17. E vamos começar ali primeiro no Apocalipse 17, versículo 1, onde mostra que o capítulo está falando da condenação da grande meretriz. No versículo 1 diz assim: veio então um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo, vem, e eu te mostrarei a condenação da grande meretriz. Por que ela foi condenada? A grande meretriz é uma cidade, gente, não é uma igreja, tá? É uma cidade e ela foi condenada por ter matado santos, profetas e crucificado seu próprio Senhor. É Jerusalém, não tem outra cidade além de Jerusalém que tenha cometido esses crimes, tá? E prestem atenção que fala que essa meretriz ela estava assentada sobre uma besta, tá ali ó, no versículo 3 agora. Transportou-me então em espírito ao deserto. Essa meretriz estava no deserto, tá, gente? Então, é mais uma característica. E disse assim: eu vi uma mulher assentada em cima de uma fera, ou uma besta, escarlate, cheia de nomes blasfematórios, com 7 cabeças e 10 chifres. Agora começa o estudo a respeito da besta do Apocalipse e também dos 10 chifres. A besta tinha 7 cabeças e 10 chifres. Vamos entender o que significa tudo isso, tá? Primeiramente, a gente tem que entender que as cabeças, além do significado de montanhas, tá, tem o significado de reis. Então são 7 reis, 7 cabeças, 7 reis. Tá aqui no Apocalipse 17, versículos 9 e 10. Diz ali: aqui requer uma inteligência penetrante. As 7 cabeças são 7 reis, são 7 montanhas. São também 7 reis. Aí fala que 5 já caíram, ou seja, estava ali entre o 6º reinado, certo? 5 já caíram, 1 subsiste e o outro ainda não veio. Quando vier deve demorar um pouco de tempo, tá bom? E os 10 chifres? Aqui falou das cabeças. Lá no Apocalipse 17, no versículo 12, vai dizer assim: os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas que receberão por um momento o poder real com a fera. O que significa tudo isso, gente? Vamos entender uma coisa. São 10 reis que irão aparecer? Não, porque o Apocalipse é preterista, tá? Quem diz que o Apocalipse não aconteceu, o cara tem algum problema cognitivo. Então não adianta, tem que conjecturar as palavras de Cristo para tentar elevar o Apocalipse a uma escatologia futurística, tá bom? Então já aconteceu, então esses reis já apareceram. Mas ele faz parte da besta, e a besta tem 7 cabeças. Opa, 7 cabeças são 7 reis. E os chifres também são reis, são 10 reis. O que está acontecendo? A gente vai ter que entender o significado do termo cabeça e o termo chifre. Vamos entender aqui primeiramente. Prestem atenção aqui, gente. Deixa eu mostrar para vocês aqui.
Na concordância Strong's, tá? Na concordância Strong's, cabeça significa governo ou senhor. Senhor no sentido de autoridade, tá? Então, cabeça dentro da cultura judaica vai significar exatamente governo. Ah, mas como assim? Presta atenção. São Paulo, quando chegou a Roma, os judeus foram receber São Paulo, tá? Até porque, né, São Paulo estava sendo perseguido pela comunidade judaica. Então, os judeus foram receber São Paulo. E ninguém sabia muito de São Paulo, só sabia que ele era um cabeça da seita dos nazarenos. Por que cabeça? Porque ele era uma autoridade da seita dos nazarenos. Então, cabeça dentro da cultura judaica significa exatamente governo ou autoridade, senhor, né? O senhor dos escravos, mais ou menos assim, tá bom? E o que significa chifre? Chifre tem um simbolismo de poder, tá? Então, você teve o poder, mas você teve a autoridade? Você foi autoridade, teve o poder? Essa é a diferença dos chifres e das cabeças, tá? Cabeça significa autoridade, chifre, poder. Mas o que isso tem a ver com os 10 reis e os 7 reis? Porque são os mesmos reis, são os mesmos, tá? São ali os 5 que já caíram, faz parte dos 10 chifres. 5 cabeças ali, que falam reis que caíram, faz parte dos 10 chifres. Um que subsiste ainda também faz parte dos 10 chifres, tá? O outro que ainda não veio faz parte dos 10 chifres. O que acontece, gente? São João, ele escreveu o Apocalipse entre o reinado de Nero e Vespasiano. Eu não vou dar uma data, foi no reinado de Nero apenas? Não. Foi no reinado de Vespasiano? Não. Foi entre o reinado de Nero e Vespasiano. São João viveu aquele período da Guerra Civil em Roma. Por isso que ele fala, a besta que era, já não é e vai voltar a ser. Por quê? Era a besta, veio a Guerra Civil, a besta sumiu, depois da Guerra Civil a besta voltou a ser a besta do Apocalipse, tá bom? E por que 10 chifres e 7 cabeças? E são os mesmos reis? Por causa da Guerra Civil, porque todos tiveram poder, os 10 reis. Agora eu não vou entrar nas duas listas, se começa com Júlio César e termina com Tito Flávios, ou se começa com Otávio Augusto e termina com Domiciano, tá? Vamos colocar aqui 10 chifres então, aqui, o desenho aqui embaixo de 10 chifres, todo mundo tá vendo aqui, tá? Vamos imaginar aqui que significa, né, desde o reinado de Otávio Augusto até Domiciano. Então nós temos ali Otávio Augusto, Tibério, Calígula, Cláudio, Nero. 5 caíram. Depois veio Galba, Otão e Vitélio. Vitélio foram os 3 imperadores que tiveram poder, mas não conseguiram ser autoridade, porque tiveram menos de 2 meses ali de tentativa de tomar o poder em Roma. Aí vem Vespasiano, Tito e Domiciano. Então são 10 reis ao total, tá? Só que 3 não foram cabeças. 3 não foram cabeças. Os 3 reis ali eles viveram durante a Guerra Civil ali, que é Vitélio, Galba e Vitélio, Otão e Galba, tá? Eles não foram cabeças, tá? Eles só tiveram o poder por um momento, mas não são contados como imperadores. Por isso que dos 10 chifres, tá? Dos 10 reis, apenas 7 foram cabeças. Aí você vai ver cabeças. Quem foram? Nessa lista mais tradicional que eu uso, que seria ali Otávio Augusto, Vitélio, Calígula, Cláudio, Nero. Depois aqui vem o Vespasiano e depois Tito Flávios, tá? E tem o 8º rei, que seria Domiciano, tá? Na verdade, eu contei 11 reis ali
na primeira lista por causa de Domiciano, que é o 8º rei, tá bom? Mas não vou entrar na questão de Domiciano. Então vamos lá, recapitulando, tá, gente? Desculpe eu ter citado Domiciano, até Tito. Então de Otávio Augusto até Tito, nessa lista mais tradicional, foram 10 reis. De Otávio Augusto até Tito Flávios, tá? 3 reis não tiveram poder. Tiveram poder, na verdade, mas não foram cabeças, não tiveram autoridade dentro de Roma. Então eles caíram, sobraram apenas 7 reis, tá bom? Por isso que a besta de 10 chifres e 7 cabeças apenas, tá? São os mesmos reis. Aí vem aquela pergunta meio que imbecil. Mas, Macabeus, tá, e como fala que esses reis receberão o poder por um momento? Gente, isso é simbólico. A besta do Apocalipse é um sistema político de 7 reinados, tá? 7 reinados menos 3, tá? Porque se tem os três reis, são 10 reis. Mas, tirando os 3 que não foram cabeças, são 7 reinados, tá? Então vamos contar esses reis apenas com as cabeças, que foram autoridades. Então, é um sistema político de 7 reinados. Cada rei teve uma particularidade dentro de Roma. Cada rei teve uma particularidade, eu vou fazer um vídeo mostrando cada particularidade. Otávio Augusto, início da besta. Tibério ali, que deu continuidade a Otávio Augusto. Depois veio Calígula, que foi o rei que colocou as imagens nas sinagogas e também queria colocar sua imagem no templo de Jerusalém. Aí veio Nero, fez a perseguição dentro de Roma contra os cristãos. Aí depois vem a Guerra Civil, vem Vespasiano, que liderou a guerra contra os judeus. Aí depois vem Tito, que foi o general de Vespasiano que derrotou os judeus. Então cada um desses reis, cada um teve uma particularidade dentro do Apocalipse, tá? Mas eles já morreram, 5 já caíram. Como receberam o reinado? Porque eles fazem parte da besta do Apocalipse. A besta do Apocalipse é um sistema político com 7 reinados. Eles fazem parte. Só que esse poder que está se referindo aqui, ó, prestem atenção, ó. Os 10 chifres que viste são os 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão por um momento poder real com a fera. Eles recebem esse poder real quando a fera recebe esse poder. Não é o poder dos homens, e sim o poder de Deus. Então, esses reis recebem esse poder de uma forma simbólica porque a fera recebeu esse poder. Mas como essa fera recebeu esse poder, né, de Deus? Você está louco, Macabeus? Não, ela recebeu sim o poder no sentido de autoridade. Ela recebeu a autoridade de Deus para destruir Jerusalém, ou seja, a prostituta da Babilônia. Aí diz aqui, ó, eles têm o mesmo pensamento, os reis. Todos os reis têm o mesmo pensamento, transmitir à fera sua força e o seu poder. Esses reis fazem parte da fera, fazem parte da besta do Apocalipse. A besta do Apocalipse, volto a repetir, é um sistema político de 7 reinados, tá? Porque dos 10 reis sobraram apenas 7. E esses reis, eles têm o mesmo pensamento, né? Da força à besta, que é o Império Romano. Então, todo rei deu poder ao império, todo rei. Foi Otávio Augusto, foi Tibério, Calígula, todos eles deram o seu poder, né, à besta do Apocalipse. Aí continuando aqui diz assim, os 10 chifres que viste, assim como a fera, odiarão a prostituta. A fera é o império, tá, gente? Os reis fazem parte da fera. A fera odeia a prostituta e os reis também odeiam Jerusalém, tá? É assim a questão. E aí diz assim, ó, os 10 chifres que viste, assim como a fera odiarão a prostituta, hão de despojá-la e desnudá-la, hão de comer-lhe as carnes e a queimarão ao fogo, tá? Então, o que acontece? A besta, sistema político de 7 reinados, destruiu a prostituta, porque a besta odeia a prostituta, por isso que não tem como ser, tá, gente? A Igreja Católica e o Papa, você que é futurista, não tem como ser, tá?
Tá? Besta o Papa, a Igreja Católica a prostituta, porque a besta odeia a prostituta. E aqui está o segredo, né, gente? Já mostrei isso em outros vídeos, tá? Porque Deus lhes incutiu o desejo de executarem os seus desígnios e de condenarem, né, e de concordarem em ceder sua soberania à fera até que se cumprisse a palavra de Deus. Tá? O que foi cumprido na palavra de Deus? A condenação contra a prostituta da Babilônia. Deus deu essa autoridade ao Império Romano para destruir a prostituta da Babilônia. Então, quando Deus dá essa autoridade ao Império Romano, o Império Romano é a besta, tá, gente? Quando Deus dá essa autoridade, todos esses reis, os 7 reis que fazem parte desse sistema da besta, todos eles recebem essa autoridade ao mesmo tempo, tá? Todos eles recebem, porque senão a besta não teria essa autoridade. Então, quando recebe o poder de Deus, a autoridade, aqui você pode traduzir como você quiser, quando recebe essa autoridade de Deus para destruir Jerusalém, esses reis, todos os reis, desde Otávio Augusto, todos que já caíram, recebem essa autoridade também, porque eles fazem parte desse sistema político, tá? Então são os 10 reis, que 3 não são cabeças, tá? Só tiveram o poder por um momento, né? Por isso que são chifres, tiveram poder por um momento, mas não foram cabeças, a autoridade dentro de Roma, não foi um governador dentro de Roma. Sobraram 7, dos 10 sobraram 7 reis, tá bom? E desses 7 reis, né? Contando aqui a lista mais tradicional, de Otávio Augusto até Tito, depois tem um 8º, que é o que vai à perdição. Não vou falar sobre isso hoje, sobre a perdição, porque ali tem um erro de tradução em algumas versões, principalmente da Ferrada por Almeida. Então eu não vou entrar nessa questão hoje, vou explicar um pouco mais à frente o que significa a perdição, quem é esse rei, tá bom? Então espero que tenha ficado claro a respeito desses 10 reis. Os 10 reis são os mesmos 7 reis, apenas que são 10 poderes e 7 cabeças, ou seja, 10 reis tiveram poder, mas apenas 7 desses 10 foram autoridades dentro de Roma, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, apertar no sininho, dar o like no vídeo, aquele like maroto, e compartilhar os vídeos, gente. Se você quiser contribuir com o canal, o link do meu Apoia-se está aqui na descrição do vídeo. Paz e bem a todos, até a próxima, amém.